Pronto, é todo seu, Anthony. Ok, bora lá, meu povo. Boa tarde para todo mundo. E como já foi avisado na última reunião que a gente teve, hoje nós trataremos a respeito do filme O Ponto de Mutação. Era para ser tratado no mês passado, mas ocorreu alguns imprevistos, então estamos fazendo somente agora. Espero que todos tenham assistido, feito alguma anotação, e também o objetivo não é que só eu fale, mas só que sim vocês também possam discursar, falar alguma coisa, algum ponto interessante que também seja relacionado com o que eu falar. Então vamos lá. Iniciando rapidamente, antes de ir para o próximo slide, o ponto de mutação, se vocês olharam bem, trata a respeito de uma crise da percepção. O que é percepção? Aquilo que você recebe do mundo, aquilo que, por exemplo, uma percepção sensorial, você tocou em algo, você logo recebeu alguma informação. Viu algo, você percebeu algo. Isso seria a percepção. E o ponto de mutação vai justamente tratar dessa crise, quando ocorre uma certa mudança que todo o paradigma, toda a estrutura tem que ser modificada por causa daquilo. E aqui nós já entramos no primeiro tópico, que é o Zeitgeist. O que é um Zeitgeist? É aquilo que é chamado de espírito do tempo. Geist, espírito, Zeit, tempo. Ele é um termo utilizado, se eu não me engano, pela sociologia, também pela história, para se referir à predominância e dominância ideológica de algum pensamento. Por exemplo, no século passado, no século passado e retrasado, dá para ter uma boa impressão de que o Zeitgeist, o espírito do tempo que rondava aquela época, era muito ligado à ciência, era naturalista, muito relacionado a vamos explorar o mundo inteiro, vamos tentar descobrir tudo a respeito. E no filme trata principalmente de um pensamento mecanicista. No caso, para relembrá-los, são três personagens principais: um político que é um aspirante a ser presidente se eu não me engano, dos Estados Unidos no próprio filme, um literário que escreve poesias, um romântico, podemos dizer assim, um romântico incurável, e a nossa terceira personagem que é apresentada uns 20 minutos depois no filme é uma física, uma cientista. E, através dessa cientista, os outros dois começam a ter um embate em relação à política mecanicista. O que é política mecanicista? Simples. Se eu consigo entender todos esses fatores, simplesmente eu já posso prever tudo o que vai acontecer. Ou seja, A mais B é igual, obrigatoriamente igual a C. E a física, a cientista, vai justamente fazer com que eles questionem isso. Verdadeiramente, se eu só fizer A e também fizer C, eu vou ter um resultado X? Ela ajuda a levantar esse questionamento. Algum de vocês tem alguma coisa para falar a respeito disso? É o momento de vocês também. Algum ponto que eu não falei? Por que o mundo precisa ser feito como se fosse uma máquina? Nossa! Alguém quer tentar responder essa? É mais fácil para se ter controle das coisas. Quando eu sei que o A mais B leva ao C, eu tenho controle, né. Quando eu sei mexer nas mecânicas, eu tenho controle daquilo. Muito bom. Será que na nossa vida a gente age dessa mesma maneira, tentando encaixar os tópicos da nossa existência do dia a dia, inclusive, até com base no exercício inicial da tarde de hoje, exatamente dentro de um padrão, como se as coisas fossem mecanicamente redondinhas, como o relógio suíço, por exemplo? Acredito que sim, Por que será? porque talvez dê mais segurança e mais conforto na hora da gente tomar algumas decisões. Facilita será o processo de vivência, de existência? Porque se a gente parar para pensar aquilo que já está automatizado,
tudo bem? Não é mais um empecilho de um crescimento, então eu não preciso colocar meu grau de consciência e de atenção naquilo. Eu posso direcionar meu foco de consciência em outras coisas. Mas aí, de repente, podem acontecer outros empecilhos ou variáveis, né? Com base nisso que o Anthony está apresentando para a gente, na possibilidade de observar que, bom, ok, aquilo que estava no piloto automático sempre do mesmo jeito, de repente está exigindo de nós, individual ou coletivamente falando, uma outra estrutura, um outro jeito de pensar e de sentir. Sim, é verdade. Aquilo que sai fora do padrão te possibilita você crescer, te possibilita você ter a necessidade, posso estar falando tudo besteira, não sei, ter a necessidade de se recriar, se repensar, né? Então, sim, você saindo do padrão que você está, quando acontece algo que foge a esse padrão, você vai ter que fazer, vai ter que repensar, né? Vai ter que recriar o seu dia, recriar aquele momento que antes você fazia sempre dentro do mesmo padrão. Te obriga a sentir e a estar presente, né? Porque Também. você precisa perceber, você precisa sentir, sair do automático, Perceber, né? exatamente. E daí te traz para o presente. E o que se discute muito é por que tantas pessoas hoje em dia tomando medicação, né? Antidepressivo, anti-ansiolítico, anti um monte de coisa. Ou até mesmo as drogas, né? Porque quando você está entorpecido, você não sente, você segue, né? E quando você está ali sentindo e vivendo, você é obrigado a dar conta daquilo, você é obrigado a olhar para aquilo, né? Então, talvez por isso que é mais fácil, né? Você ter as coisas automatizadas. Rita? Quando você tem fórmulas exatas, né, você tem como controlar as pessoas, né, e facilita algumas relações. Então, por exemplo, se eu sou professora, né, e dou exercícios que eu já sei o resultado, né, e quem não acerta esse resultado errou o exercício, né, e na verdade muitas vezes não errou, fez de uma outra maneira, né? Então chegou em outro lado da mesma moeda, digamos assim, né? Mas para que eu não saia da minha zona de conforto, eu reprovo esse exercício, né? E muitas vezes isso não é consciente. Eu acho que durante muitas décadas da nossa civilização, para que a gente tivesse controle uns sobre os outros, aqueles que queriam controlar, faziam as determinações. Então, e todo mundo que saía dessa determinação era esquisito, era doente. Então, muitos deles foram parar em manicômios e tal, e só porque eles tinham uma autonomia de de estar vivo de fato, né? Não entrar nesse sistema que o mecanicismo, quando adotado pela sociedade, não como conceito filosófico, mas adotado como engrenagem, facilita muitas relações, só que mata o ser humano que há em nós, né? Que eu sinto, né? Então, eu acho que essa coisa dos ansiolíticos, só porque a Vanessa comentou, eu acho que tem dois aspectos, né? Tem um aspecto que você está aprisionado, né, em mecanismos que deram já certo na sua vida. Então, é um ato de coragem você abrir mão deles. Só que quando você fica neles, você vai viver a morte. E daí a morte causa uma série de movimentos internos, e que muitos deles a gente não quer ter, né? Ou quando você vive de uma maneira tão livre, né, que você enxerga, às vezes, os movimentos das coisas e não consegue se adaptar no senso comum, que tem uma série de restrições, quer dizer, que daí para essa pessoa ela não é mais internada, mas ela fala, ah, coitada, é uma sonhadora. Ai, olha como ela olha as coisas, e daí essa pessoa às vezes também tem um desequilíbrio, porque ela também não encontra o lugar dela no mundo,
porque é o processo dessa pessoa, não é que ela é mais nem menos, porque o ideal seria ela encontrar o lugar, né? Achar o caminho do meio, né? Como diz. Mas eu acredito que ambos o 8 ou 80 não funciona em nenhum dos aspectos, como diz muito bem o nosso mestre, né, Vitor? Porque a matéria tem as suas exigências, né? Também. Mas... Van? Dentro da psicologia sistêmica, tem um termo, agora eu não vou lembrar alguns nomes, mas é do retorno positivo ou do retorno negativo, né? E o positivo e o negativo aqui não é na questão de qualidade, mas na questão de movimentação, né? Então, por exemplo, acontece um estressor né, no sistema, e você resiste a mudar, a mudança, você está tendo um retorno negativo, né? Você fica ali numa mudança para resistir a uma mudança interna, vamos dizer, para resistir que o fato realmente aconteça. Ou então é o contrário, ok, aconteceu o estressor, vamos olhar para isso e o que isso vai gerar de mudança na minha vida para que eu possa voltar a um equilíbrio. Né? Então, o filme ele me trouxe bastante esses questionamentos, o quanto a gente resiste a esses estressores externos para que a gente possa ter o retorno ao equilíbrio interno. Né? Então, é onde a gente fica ali buscando o controle, o relógio, para não deixar seguir. Né? Então, dentro dessa questão sistêmica, a gente fica sempre, no geral, né? Não é uma regra, mas a gente busca muitas vezes o negativo porque a mudança ela incomoda, a mudança ela traz o diferente. Né? Anthony? Kelly. Não, só em relação a isso, no o começo do filme, pensando nos personagens ali, né, na conversa que eles passam a travar, o político ele está mais nessa resistência, né? Ele quer encontrar algo ali palpável, uma definição, né? Uma coisa ali mais assim, né? Qual é o caminho, então, né? E no decorrer do filme, ele vai se permitindo mais também, né? Uma elaboração diferente da assim, essa dificuldade que a gente tem, né? Porque é alguma coisa de resistência mesmo, humana, né? Assim, as nossas dificuldades com a mudança, né? Eu acho que ali o personagem esse do político ele acaba mostrando muito isso, né? Aquilo que é uma resistência de início e que depois passa a ser alguma coisa mais aceitável ali, que vai fazendo mais sentido para ele toda aquela discussão, né, que tanto a cientista como o poeta lá, que era um amigo dele, estavam trazendo, né. Anthony? Maravilhoso. Algo que também já vamos tratar no próximo slide, é essa frase aqui. A luz, afirmam, é a ausência de trevas, mas na pura luz se vê tão pouco quanto na pura escuridão. E trazendo para o contexto do filme, agora vamos olhar justamente para o que a Kelly falou, o político. O político, para ele, uma visão mais mecânica das coisas é a luz dele. É a forma como ele vê o mundo. Só que ele já chega no extremo, como ele disse, mas na pura luz se vê tão pouco quanto na pura escuridão. Ou seja, ele ficou tão adaptado àquela forma de pensamento, àquela forma mecânica de ver as coisas, que se A acontece mais B acontece C, que ele simplesmente deixou de ver aqueles tons de cinza, porque a vida não seria preto e branco, mas só que sim diversos tons de cinzas e nada seria puramente bom, nada seria puramente a luz, mas só que sempre em algum outro contexto não se aplicaria mais aquela bondade, na verdade se tornaria algo nocivo. E no caso, o que essa frase também aplica existe alguma coisa que é mecânica na nossa vida? Nem tudo é jogada às traças, é simplesmente seja o que acontecer, seja o que Deus quiser e bora lá.
existe muito bem como você prever determinadas ações. Se eu fizer, por exemplo, vou comer um salgado, eu vou prever que, obviamente, de alguma maneira eu vou engordar. É óbvio o pensamento. Isso é algo mecânico. Realmente isso acontece. Mas só que tem como apenas modificar esse resultado, que é, eu vou engordar. Se, por exemplo, falar, vou fazer um exercíciozinho aqui, vou fazer uma caminhada aqui. Isso é, de certa forma, um pensamento mais mecânico. Mas só que tem coisas que não vai adiantar ser mecânico. Por exemplo, numa terapia. Vamos lá, recebeu um paciente ou um cliente, dependendo da sua abordagem. Ele chegou para você lá. Uma das primeiras coisas que você certamente faz é saber como é que tá a vida dele, o que que ele faz, qual a rotina, tarará, tarará, tarará. Você pergunta para ele, tá dormindo bem? Aí ele fala, não, tô dormindo mal, tô dormindo pouco. Aí você já fala, opa, a gente tem que dar uma vistoria nisso daqui. Por que que tem que dar uma vistoria nisso daqui? Simples. Um bom sono, às vezes, pode ser um sinônimo de uma boa saúde. Só que, a partir do momento que o paciente vai corrigindo esse sono dele, começa a lidar com as coisas, você vê que existem pontos que continuam ali, que a forma mecânica de se lidar com as coisas já não está mais se encaixando. É nesse momento que ocorre o ponto de mutação. O que que é uma mutação? Mudança. Mudança é uma alteração no script. Nesse caso, qual é a mudança? Ok, não é mais coisa fisiológica. Não tem mais como apenas aplicar, vamos corrigir essa rotina nisso, nisso, nisso. Agora nós vamos ter que fazer a pergunta, e aí, como é que foi a sua infância? Como é que você lida com essa situação, nessa determinada situação? Como é a sua reação? E já no próximo slide, nós vamos tratar que a maior constância do mundo é justamente a inconstância. Algum de vocês tem alguma coisa a comentar a respeito disso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bora pro próximo. E aqui nós temos que a maior constância de todas as coisas, do mundo, do universo, é justamente ele não ser constante. Ou seja, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada objeto é um objeto. Por exemplo, eu posso ter duas garrafinhas da mesma cor, da mesma marca, mas só que ainda assim elas não são a mesma coisa. Ainda uma garrafinha é uma garrafinha. Não é a outra, não é a dele, não é a minha. Aí temos esse belo homem à direita, que ele se chama Gregório de Matos. Ele, pelo que eu me lembro, ele era baiano, de Salvador, e ele foi um dos grandes poetas que existiram no Brasil. Aí ele tem esse belo poema que é A Inconstância das Coisas do Mundo, que eu vou ler e vamos comentar a respeito dele. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se ergue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia, mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Ele simplesmente chega num questionamento e fala: ok, o nascer do sol é bonito, mas por que que ele nasce se ele simplesmente daqui a pouco já vai desaparecer? Por que acontece isso, sendo que daqui a pouco já se passou? Ele tem uma visão bem mais melancólica a respeito das coisas, mas só que é nesse momento, mas só que também é uma visão consoladora. Quando se está com o paciente, ou se está num momento pessoal, vivendo um momento difícil, um dos pensamentos mais difíceis de se encaixar é de que passa. Nada consegue permanecer para sempre. Impérios vêm e vão, reinos nascem, reinos caem, pessoas nascem, pessoas morrem, plantas, árvores dão frutos e depois deixam de dar, frutas nascem e depois apodrecem, e assim vai seguindo um constante fluxo. Alguns de vocês têm algo a comentar a respeito disso? Podem comentar a respeito do texto, pode criticar. Sempre bom. Regina?
Regina, quer falar? Reabre o microfone. Oi, estão Opa, me ouvindo? sim, tamo. Então, não é uma crítica, é um questionamento. Na constância e na inconstância das coisas, o sol pode estar brilhando, mas você pode estar enxergando sombra e não luz, né? Você pode estar alegre e a pessoa do seu lado triste. Existe uma constância e inconstância nessa situação. Eu, pelo menos, consigo enxergar assim. Então, no meu ponto de vista, não existe constância e inconstância, existe o seu estado o seu estado de consciência mental no momento que está acontecendo a situação, né? Não importa o que você esteja vivendo, né? A situação, mas depende do seu da sua consciência, da sua mentalidade no momento que está acontecendo a situação. O sol está nascendo, você está acordando, você ainda está dormindo, você vê o sol com tristeza, com alegria, é isso, no meu ponto de vista. Vamos tratar a respeito dessa, como pode dizer, dessa individualidade do ser daqui a pouquinho. Vanessa, Essa questão da inconstância, para mim, ela se tornou muito viva quando eu aprendi no Vipassana, né? Que o Buda traz isso, né? O Buda, ele ensinou o anicca, que tudo passa, tudo é inconstante, né? Então, aquela dor que você está sentindo, ela vai passar, e aquela alegria também vai passar, né? Aquele momento, até outro dia eu recebi um vídeo de um rapaz que estava nos últimos dias de um câncer, e dele falou que a médica que estava atendendo ele falou para ele como ele conseguia estar pleno naquele momento, sabendo que ele tinha poucos dias de vida. E ele fala assim que ele aprendeu, o pai dele uma vez deu um livro para ele que tinha só 2 capítulos. Você está feliz? Vai passar. Agora, se você estava triste, abriu o 2º capítulo. Você está triste? Também vai passar. Né? Então, eu entendo a inconstância dessa maneira, que nada dura para sempre. Até essa minha fala já não dura mais. Né? E a moça do filme, ela fala, um momento ela fala isso, e agora, e agora, e agora, porque tudo é o tempo todo e ao mesmo tempo já passou. Né? Então, para mim, essa inconstância vem nesse sentido. perfeito. Mais alguém? Opa, Vitor. Eu estava aqui pensando uma coisa importante para mim. Depois da luz, segue-se a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Quando eu estava observando essas frases desse poema, fez refletir uma questão de por que tanto medo? Na viagem, carinhosamente falando, a partir do momento que eu estou aqui, eu não sei muito bem o que vai acontecer em todos os estados de consciência que são permitidos eu poder enxergar a realidade, a totalidade. Eu não tenho acesso a isso, então eu não sei o que vai acontecer no daqui a pouco. Mas se já sabemos que depois da luz vem a própria escuridão, no bom sentido da palavra, é assim, por que eu não posso deixar o fluxo simplesmente só acontecer? É só um questionamento. Obrigado. Perfeito. Mais alguém? Opa, creio que não. Algo que a Vanessa me trouxe à mente se eu não me engano, é uma passagem de Alice no País das Maravilhas, em que Alice chega ao chapeleiro maluco e pergunta, se eu não me engano, a respeito de geleia. Se naquele dia teria geleia, o chapeleiro fala: amanhã tem geleia. Mas só que você disse mas só que ontem você disse que amanhã teria geleia. Mas é amanhã que tem geleia, não hoje.
Ontem teve geleia, porque antes de ontem, o ontem foi amanhã, e amanhã tem geleia. Ou seja, o amanhã não existe. O ontem já passou. O que importa é o agora. E aí, o que você vai fazer com agora? Me lembrou esse pensamento, esse jogo de palavras que é incrível. Achei genial. E bora lá, bora continuar. Alguém tem alguma coisa a comentar a respeito? Não, bora. A modelagem antrópica. Aqui do lado nós temos este belo senhor com esse seu belo bigode, que se chama Fernando Pessoa. Ele foi um português, também poeta. Ele foi um poeta pré-modernista. E ele tem um poema que se chama Ulisses, que eu vou recitar e daqui a pouco nós já vamos entrar nele. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus vive desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade, a fecundá-la discorre. Embaixo a vida, metade de nada, morre. Antes de passar para vocês, uma explicaçãozinha a respeito por que escolhi isso, esse poema. Esse poema trata a respeito do mito. O que é mito? Aquilo que não necessariamente precisa de uma prova. Nada que não é necessariamente algo que você fala, olha, aqui estão as evidências disso, disso, disso. Se formos analisar nossas vidas, nós vivemos a partir de mitos, coisas que nós nunca vimos, mas só que mesmo nunca tendo visto, nos basta. Já para nós já se encaixa muito bem e dá para tocar a vida assim. E no caso desse poema, ele trata de Ulisses. Quem foi Ulisses? Ulisses é um personagem da mitologia romana que é, se eu não me engano, descrito na Odisseia de Homero e também na Ilíada, no qual ele seria, de certa forma, um fundador de Portugal, um fundador de Lisboa. Mas só que não se necessita que tenha sido verdade. Não precisa chegar e falar, não foi assim. Não precisa nem disso. Não sendo isso, ainda já me basta. Por exemplo, histórias, aquilo que nós estudamos, história que nós lemos, aqueles romances. Aqueles romances talvez nunca tenham acontecido. Ah, o mocinho que encontrou com a mocinha, que em tal momento deixou os livros caírem da mocinha no chão, o garoto chegou lá e pegou, ajudou, tarará, tarará, essas historinhas que bem clichês que nós já conhecemos, elas nunca, certamente pouquíssimas vezes devem ter acontecido na história. É praticamente um mito, praticamente um arquétipo, como poderia dizer Jung. Mas só que você olha para eles e você fala, caraca, me faz me sentir bem. Por exemplo, um personagem que não existe, ele é um mito, mas só que você lê o percurso de vida dele e você olha e fala, uau, era disso que eu precisava para esse momento. E o mito por si só é nada. Por que ele é nada? Ele não existe em si. Ou seja, parte da sua vida é nada. Parte da sua vida é um mito. Um mito está te formando, um mito está te criando. E isso não é algo ruim, na verdade, é totalmente o contrário. É algo totalmente necessário para o ser humano. Como nós chegamos aqui, se você for olhar a história, você vai ver que nossos ancestrais sobreviveram contando histórias. Ah, nossa, acordamos de manhã, caçamos, depois descansamos por volta do meio-dia, aí chegou 7 da noite, escuro, não dá para caçar. Se caçar no meio do mar, certamente você vai ser devorado. Então, o que a gente vai fazer? Acende a fogueira na caverna e bora contar a história. Vamos trocar ideias. Foi assim que nós evoluímos. Mitos nos formam. Mitos são nada, mas só que são justamente o nada que nos forma. E agora vamos trazer para o filme, o ponto de mutação. Você vê que o político ele é formado pela visão mecanicista. Mas só que o mecanicismo, de certa forma, é algo formado pelos humanos.
Você viu algum cachorro chegar e falar, ó, as coisas funcionam assim, assim, assim? Não. Ninguém viu. Creio que ninguém tenha visto. Se viu, me chama depois. Aí, no caso, quer dizer, nós, por causa da nossa consciência, olhamos as coisas e vemos isso. Olhamos as coisas e vemos mitos, vemos histórias, vemos contos, vemos fábulas, vemos ideias que não necessariamente são verdade. Claro, pode ter aquele pedacinho de verdade, mas só que, como se diz o ditado, quem conta uma história acrescenta algum ponto. No caso do político, qual foi o ponto acrescentado? Que a forma que ele via o mundo era a forma de explicação de tudo e todos. E já a cientista olhava para aquilo e falava: não, você apenas só está na metade do caminho. Ainda tem muito mais a ser visto. Alguém tem alguma coisa a comentar a respeito disso? Loremi? Acho que é Loremi, né? Que se fala. Sou eu mesma. Tá bom. Então, você está trazendo coisas bem interessantes e que a gente, de alguma forma, já discutiu nos encontros, como conto de fadas, né? Que a gente trouxe essa necessidade de se passar histórias, de trazer uma tradição. E fazendo esse link com o filme, o político, sim, era o concreto, o artista era o romântico, o que incorporava os mitos, e a cientista era que tinha, ao meu ver, a percepção um pouco mais desenvolvida, porque ela fazia com que todos pensassem sobre aquilo que eles estavam vendo. Eu assisti 2 vezes o filme, uma, sei lá, em 2009, faz bastante tempo, e agora. E eu consegui, assim, a frase que mais me deixou impactada tem a ver com a questão da percepção, né? Que é isso. Quando a gente começar a abrir a consciência para a percepção, a gente vai começar a entender que é o que é. E a gente fica aqui na coisa do ego, né? Do controle, do que eu estou fazendo, onde eu quero chegar. Então, esse filme é interessante por conta disso, porque ele começa a quebrar alguns paradigmas. Só, obrigada. Eu que agradeço. Vanessa? Indo nessa linha que a Lori trouxe, teve momentos que eu me questionei ali no filme, porque só a visão da cientista era colocada, né? Porque tudo que eles diziam, ela criticava, né? Porque talvez ela tinha uma percepção diferenciada e tudo mais. Mas no final do filme, é aí que o poeta também começa a falar, e daí depois o político também fala algumas coisas, e todos se calam e param para pensar, né? Porque o que me traz assim, o político ele tem uma percepção mais mecanicista, mas ele está muito na linha do pertencer. Então, para ele pertencer naquele meio ao qual ele vive, ele precisa agir daquela maneira, porque se ele não agir daquela maneira, tudo que ele quer fazer não entra em vigor, né? Ele mesmo coloca isso. Então tá, então se eu falo que eu vou taxar a carne, né, os donos de frigorífico vão ajudar os outros candidatos e eu perco, né? E por sua vez, o poeta, uma hora também, na hora que eles estão ali perto do mar, a cientista pergunta o que ele está fazendo. Daí o político fala, ele está vendo a luz, alguma coisa do gênero, né? Eu não lembro exatamente a fala. Daí ele fala assim, ele saiu de casa, né? Então ele se perdeu do lugar dele, mas ao mesmo tempo ele ganhou uma liberdade. Então o poeta também fica entre os dois lados. O poeta fica entre, tá, então eu sigo as regras ou eu tento ter outras percepções, né? Então me veio muito esse questionamento, qual era o papel dos três ali? Eu acho que os três estavam cristalizados em alguns papéis, mas o encontro deles fizeram eles também terem percepções diferenciadas. Então, eu discordo um pouco que só a cientista tem uma visão mais ampliada. Ela
ficou um questionamento para mim. O meu desacordo aqui é porque eu também não consegui entender exatamente, porque só ela respondia as perguntas como só a percepção dela era a correta e a verdadeira. Posso só fazer uma complementação, então, na fala da Vanessa? Claro. A gente está falando de ciência, né? A psicologia é uma ciência. Talvez essa, né, a cientista, ela vinha incorporando isso como um arquétipo. Então, eu tenho um pouco mais de visão e de experiência daquilo que os outros humanos, né, pobres mortais, não tiveram oportunidade para exercitar. Talvez por isso ela tenha ficado um pouco mais em destaque e foi sabatinada o tempo todo, que ela trazia a experiência dela de vida. Mas é uma ciência, mas também é subjetiva, né? E a subjetividade, ela é muito individual. Não, mas aí traz a percepção traz isso, né? Então, Ó, é o que é, você vai ler de um jeito, eu vou ler de outro, mas está valendo. Eu quero entrar na discussão, posso? Vai. Tem Solta uma fogo no parquinho. Tem uma coisa, agora vai começar lá a saia justa, né? Falar todo mundo junto. Mas é uma brincadeira interessante, porque é assim, vamos pensar em dois aspectos importantes nisso que a Vanessa trouxe com muita sabedoria para a gente refletir, que é uma questão assim. Primeiro, o ponto de mutação é um trabalho científico do Fritjof Capra, que é um físico, tudo bem? E ele estava trabalhando num aspecto de transição, carinhosamente falando, da física clássica para a física de mecânica quântica. Quando a gente vai fazer um período de transição, seja ele qual for, principalmente vamos pensar na possibilidade de trazer um recurso inovador. Se a gente está dentro do sistema acadêmico, no bom sentido da palavra, né, assim, uma defesa de tese em doutorado, por exemplo. Mestrado não, porque o mestrado não obrigatoriamente exige uma questão inovadora. Pode ser, mas não obrigatoriamente. O doutorado e o pós já sim, precisa ser uma coisa assim inédita. Então, vamos brincar com uma questão importante que é assim. Eu não consigo chegar a partir de um ponto específico que só eu tenho condições, ou uma pequena minoria tenha condições de poder perceber aquilo. Se a gente vai realizar um trabalho, você foi passou por um processo de seleção para uma determinada área específica dentro de uma organização. Quando você chega e você quer implementar, carinhosamente falando, o seu sistema, você deixou de fazer a leitura daquilo que existe. Então, no bom sentido da palavra, pensando nessas duas questões, primeiro porque o Capra é da área acadêmica, cientista, né, na visão da física, e segundo por uma questão interessante que é assim, eu não posso chegar com uma questão simplesmente desvinculada do nada. Que é uma coisa interessante que causou, e aí nós temos aqui especialistas para melhor e com mais sabedoria falar a respeito disso, o Van Gogh. O Van Gogh, muito mal interpretado no seu período, onde ele de verdade esteve ali expressando aquilo que era significativo, porque houve uma ruptura, na verdade, com os elementos que estavam anteriores. Então fica faltando um gancho, é como se existisse um gap, no bom sentido da palavra, entre aquilo que estava, até onde é capaz de poder chegar, e aquele que está chegando com a novidade, ele precisa sempre retroceder um pouquinho, tudo bem, para poder fazer com que as coisas avancem. E esse gap, gente, claro, esse processo que eu aqui estou fazendo numa didática linear, não existe, tudo bem? Isso é só uma metáfora, porque na verdade nós estaríamos caminhando, como o próprio Anthony colocou lá no primeiro slide dele, aquele relógio que está em espiral, né? Assim como se estivesse crescendo a cada tempo uma possibilidade de estados modificados de consciência, e esses elos estão carinhosamente falando interligados. Não há separação, não há gap. Mas para as mentes dominantes que também não querem perder a sua área de atuação, né? O que ela vai fazer? Eu vou continuar querendo que as coisas das quais eu acredito continuem sendo firmadas e colocadas na prática no dia a dia. Se eu entrei para esta empresa, ou se eu estou recebendo dentro da empresa que eu trabalho há 40 anos, fazendo do mesmo jeito, no mesmo sistema, quem é você, carinhosamente falando, que vai chegar aqui com uma ideia extremamente inovadora? Porque isso que eu faço há 40 anos sempre deu certo, por que deixou de dar agora?
Então, aquele visionário, no bom sentido da palavra, né, também pode desenvolver habilidades de consciência para que ele consiga oprimir um pouquinho essa sua visão de futuro e ele vá em busca daquele que está ali no passado, carinhosamente falando, e vai trazendo ele para a possibilidade daquilo que de verdade é a linha hoje. Porque a gente tem tanta dificuldade de caminhar, inclusive nos campos acadêmicos e científicos, né? A própria psicologia transpessoal, olha quanto tempo demorou, carinhosamente falando, é do ano que eu nasci que ela surgiu, 1968. Em 2012, ela foi autorizada no Brasil a poder ser uma abordagem dita expressa, manifesta, trabalhada dentro de consultórios, né? Assim, o Conselho Federal de Psicologia acolheu a psicologia transpessoal, mas conselhos estaduais ou dos seus núcleos, carinhosamente falando, ainda questionam e condenam essa possibilidade. Por quê? Porque eu tenho medo de perder, eu não sei, na verdade, o que isso vai representar, como é que essas questões vão ser colocadas na prática no dia a dia. Então, tem um período de transição nisso também. Se nós pensarmos que para poder mudar, fazendo uma analogia com os estados de consciência, é assim, é rápido, é questões de micronésimos de segundo, tudo bem? Né, no nosso tempo. Mas se nós formos observar que a consciência ela também precisa ultrapassar camadas em metáfora, em analogia, né, assim, de uma certa forma eu estou carregando sempre para a camada superior de consciência a qual eu esteja experimentando naquele momento, os elementos anteriores que estão presos e que vêm junto comigo. Então, se eu vivo mais frequentemente neste mundo de uma maneira ordinária, para eu poder transcender essa possibilidade, este mundo ordinário também vai junto. Porque os campos maiores de consciência, os mais sutilizados, eles não excluem o mundo ordinário. Eles abarcam, eles acolhem. E eles vão além disso, porque eu não posso perder esta realidade. Aquilo que carinhosamente nós falamos já em outros tantos episódios dos nossos encontros, nossos grupos de estudo, que assim, as próprias tradições falam a respeito disso. Quando eu acordei hoje, né, carinhosamente falando, pensando lá inclusive no poema que estava colocado no slide anterior, já que o sol já foi, veio a noite e depois tudo bem, mais para frente vai surgir um novo dia, nós podemos pensar assim, nós acordamos hoje do mesmo jeito que nós acordamos ontem, que nós acordamos anteontem, que nós acordamos antes de anteontem, que nós acordamos no dia 28 de maio de 2021, há um ano atrás. Se nós formos fazer uma revisão, com certeza não. Por quê? Porque o nosso estado de consciência tem um período de transição nesse sentido. Então, carinhosamente falando, isso que a Vanessa trouxe com muita sabedoria, essa possibilidade, né? Como é difícil se instaurar, carinhosamente falando, não só na questão da ciência, mas em todas as vertentes da nossa existência, o novo. Por quê? Porque causa medo, provoca desafio, tudo aquilo que nós estávamos conversando até agora. Obrigado, Anthony. Desculpa, tá? Ah, não, tranquilo, tranquilo. Tá contribuindo, vamos. Kelly? Eu só queria colocar uma coisa rapidinho, mas assim, né, em relação aos três personagens, eu enxerguei muito ali assim como se eles fossem, cada um deles ali, o representante de uma percepção, né? Então, assim, a cientista muito mais ali a questão do lado racional, o poeta o emocional e o político da ação. Né? E aí, assim, e de ver que as coisas elas precisam acontecer juntas, né? Porque se a gente só tem o pensamento, mas não tem ali a ação, não tem a emoção, também, né, assim, as coisas não terão um avanço, né? Então, como se cada um ali, né, naquele debate, né, que foi sendo construído, falasse disso, né? O político, ele estava atrás ali de uma questão, vamos dizer, uma plataforma, né? Algo para defender, algo para se ter uma ação. Então, não aquilo que seja excludente, né? Então, assim, a gente não tem ali qual é o melhor ponto, né? Não, todos os pontos são importantes, né? É a mesma coisa a gente pensar
num objeto, né? Que nem aquela historinha do 6 e do 9, né? Então, tem lá aquele que está de frente enxerga 9, aquele que está atrás enxerga o 6. Vai falar assim, quem está certo, quem está errado. Não, os dois estão certos, né? Então, são percepções de lugares diferentes. E ali, os três personagens, eles traziam isso, acho que de uma forma ali que era complementar, né? Então, e de algo que fala da necessidade dessa integração, né? Que enquanto cada um cuidar só do seu ponto de vista, né? Talvez egoicamente, né? É só aquilo que é importante para mim, ou para o meu grupo, aí a gente vai avançar muito pouco, né? Porque o avanço ele precisa acontecer coletivamente, né? Pelo menos assim, com pequenas alterações, mas que as pessoas estejam imbuídas de um mesmo propósito, né? Então é isso. Perfeito. Alguém tem mais algo a comentar? Vou tomar como um não, então vamos prosseguir. Aqui chegamos a respeito do absurdismo. Aqui eu posso também nomear esse slide como o verdadeiro ponto de mutação. O momento em que o negócio acontece a revolução, e por aí vai. À direita, no slide, mais um ser humano. Vocês estão vendo como eu gosto de citar pessoa, filósofo, poeta, literário e por aí vai. Esse homem se chama Albert Camus, que ele... Ixi, eu não lembro a nacionalidade dele não, mas ele foi um filósofo. Ele foi um filósofo existencialista, viveu no início do século passado e também meados do século XX. E um dos principais pontos de pensamento dele é o absurdo. O que significa absurdo? Absurdo significa sem sentido. Algo que foge da razão. Aí a gente já entra diretamente no pensamento dele enquanto a subjetividade e o mundo. Você olha para você e você tem planos. Você esquematiza, você planeja, você estabelece metas, você sonha. Você faz tudo isso e para você aquilo te dá motivação, te dá sentido, te dá uma direção, te dá um destino. Ok, estabelecemos o subjetivo, estabelecemos o eu. Só que aí, no outro lado da moeda, está o mundo. O mundo olha para isso e fala, haha, gargalha. Gargalha horrendamente de você. Ele fala, faz-me rir. Por quê? Para ele, o seu subjetivo, aquilo que você está desejando, não faz sentido para ele. Ele está no seu próprio sentido, que para você é algo totalmente contradizente. E esse conflito entre o mundo e você, entre a irracionalidade do mundo, a suposta irracionalidade do mundo, no caso, a falta de sentido que ele demonstra, bate de frente com a sua e você entra numa crise existencial. E nessa crise existencial, duas coisas podem acontecer: a loucura ou a clareza. Aí, voltando mais uma vez ao político, o político justamente entrou na crise existencial. Ele olhava as coisas conforme o sentido que ele enxergava, ou, que no caso, se eu não me engano, foi a Vanessa quem disse, ou a forma como ele era coagido, era coercitivamente feito para que ele olhasse, porque, como ele também fala no filme, se eu taxar determinadas coisas, as pessoas vão reclamar assim, 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 e vão apoiar o outro. Ou seja, ele era forçado pelo ambiente dele a agir daquela forma. E também, de certa forma, se você vive num ambiente tóxico, a tendência é que você tenha ações tóxicas. Ou seja, ele também passava a reproduzir esse mesmo pensamento. E então entra o embate dele com o mundo. O mundo chega para ele, nesse caso, através da cientista e também do poeta, e fala: não é assim, não. Tá vendo toda essa visão que você tem? Tá errada. Ele já chega botando o dedo na ferida meu falando: não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. Ou você muda tudo, ou você pelo menos muda sua forma de pensar, ou se não,
você vai simplesmente viver sempre à mercê dos outros e não de uma forma satisfatória. E também entra na questão do mecanicismo. A mais B não necessariamente é igual a C. Porque você pode falar, ok, eu tenho esse plano. A peça principal sou eu, ok? Qual é a outra peça principal? Ambiente. Você é o A e o ambiente é o C. Não, o ambiente é o B. O C vai acontecer? O seu objetivo vai acontecer? Talvez não. Simples assim. Ou você vai aprender a lidar com isso, ou você vai olhar diretamente para o novo, olhar para o novo e aderir ao novo ou fugir do novo. O que você vai fazer? Aí vai depender totalmente de você. Ou seja, saiba que o mundo vai vir contra você. Mas o que você vai fazer? O mundo vir contra você é uma certeza. Assim como a morte é uma certeza, a doença é uma certeza, assim como as coisas negativas são uma certeza, as coisas positivas também são. Alegria, felicidade, prazer, brincadeira, tudo isso daí vai acontecer também. Mas como é que você vai reagir diante dos dois lados? Quando a tristeza bater, como é que você vai olhar para ela? Alguém tem alguma coisa a comentar a respeito? Agora é o momento de vocês também. Vitor? Essa semana, numa conversa com uma pessoa, fez uma reflexão interessante que é assim: nós estamos prontos para, de uma certa forma, garantir a chance de que, se eu seguir o meu caminho, se eu de uma certa forma for aquilo que eu de verdade quero ser, eu vou levar pedradas do mundo, como você estava falando. Vão vir, de repente, tanto as pedradas como vão vir os próprios aplausos. Será que a prontidão de consciência para que eu consiga lidar com aquilo que de verdade mora na minha essência? Porque, até com base nisso que você trouxe com sabedoria, Anthony, a gente lembra que, assim, os grandes papas da própria psicologia, Freud, Jung, em graus diversos, tudo bem? O próprio Groff, tiveram que mudar e se adequar um pouquinho àquilo que, de uma certa forma, as variáveis estavam exigindo, o que a academia da época, de uma certa maneira, também pedia. Então, a gente pensar, será que de verdade eu consigo ir na luz tão profunda como foi colocada lá num dos primeiros slides que você apresentou, né? Ser apenas a luz, por mais essência e totalidade que eu posso estar vivendo aqui agora, talvez eu não tenha a prontidão, e o universo também, né? O mundo onde eu me encontro, onde eu esteja inserido, carinhosamente falando, também não possa ter uma prontidão tão absoluta e totalitária para que aquilo seja instaurado. E aí vai de novo numa reflexão daquilo que a Vanessa fez a gente repensar, né? Por que, de repente, a cientista é o que chamou a atenção, né? Assim, por que de uma certa forma só pode ser através dessa vertente, né? Por que ainda a gente busca, carinhosamente falando, e não sei se está errado, é só um questionamento, as coisas precisam estar embasadas dentro da própria ciência. E aí, brincando com aquilo que a Vanessa também trouxe, né, falando da questão da psicologia, mas se é uma ciência subjetiva, e carinhosamente falando, né, assim, complementando isso, a gente não consegue colocar, palpar, né, assim, o pensamento da pessoa, as emoções, os instintos, não é palpável, não é manipulado academicamente falando com os recursos que estão aí presentes hoje. Então, assim, talvez até essas áreas às quais nós estamos envolvidos, né, dessa questão mais espiritual, falando de espírito, de consciência, de alma, viajora no tempo e no espaço, quer dizer, como é que eu consigo, de uma certa forma, trabalhar e me embasar para fazer com que isso seja instaurado no nosso dia a dia? Mas é legal a gente poder repensar nisso, porque às vezes eu tenho tantas coisas aqui dentro para poder compartilhar, já estudadas e preparadas, e não eu, Vitor, qualquer um de nós, né? Mas o mundo onde eu esteja inserido nesse momento não permite essa possibilidade. Era isso. Obrigado, Anthony. Eu que agradeço. Rita? Assim, são interessantes porque assim, é um tripé, né? São 3 personagens, são 3 olhares, né?
E o que é interessante é que eles são colocados, né, no mesmo ambiente, no mesmo cenário, que não é um cenário qualquer. É um cenário que é uma ilha, que quando eles estão caminhando para lá, ele fala que ele parou na Idade Média, né? E o que era a Idade Média? Você vivia conforme a natureza, porque o homem ainda não tinha criado instrumentos ou mecanismos que ele pudesse dominar algumas questões naturais, né? Como exemplo, sei lá, inventou um para-raio, né? Então ele possibilita, é um mecanismo que possibilita muitas coisas legais, né? E como possibilita também muitas coisas ruins. O que eu sinto é assim, nós somos seres relacionais. E uma das questões da física quântica é a realidade, ela acontece conforme os elementos são percebidos naquele momento, né? Então, se eu tiver, que o Vitor muito bem colocou, você entra na cama sempre para o mesmo lado, né? Parece idiota, né? Senta na outra cadeira que você está acostumado. Esse exercício, ele mexe na nossa orientação interna. Por quê? Porque você sai do seu estado de conforto e vai ter que se relacionar com as coisas de um modo diferente. Você fala, louca ela? Só porque eu mudei de lugar da mesa? Claro, porque a sua direita virou sua esquerda, a luz que entrava de frente agora entra por trás. Tudo isso vai alterar a sua percepção, né? Então, por quê? Porque somos seres relacionais. Então, qual que é o grande barato e a grande dificuldade? Que para mim, esse grupo é o maior, né, Vitor, enfim, vocês são o maior presente. Por quê? Porque você, por exemplo, qual que é a crise da cientista? Ela viu uma coisa que era possível transformar num mecanismo físico, né, que modificaria muitas questões, né? Porque é o nível de consciência que ela está. Quando ela constrói esse mecanismo, ele é para o mundo. E a própria academia, a própria ciência, ela depende de patrocinador. E o patrocinador, vamos dizer, tem um certo poder em cima da sua criação. E ele está num outro nível de consciência. Então, quando pegam a criação dela e transformam numa bomba atômica, é esse lugar do não domínio daquilo que ela criou que fez ela entrar em crise. Porque ela não criou para destruir seres humanos. Ela criou para que a humanidade fosse mais bacana. Abrisse novas possibilidades para a existência. E não para a morte. Que é a grande crise da civilização depois da Segunda Guerra Mundial. Que daqui a pouco o Hobsbawm, ele fala na Era dos Extremos, é genial, assim. Porque no começo do século estava todo mundo muito animado com as descobertas da ciência, com a medicina, né? Foi a bela época mesmo, a época da luz, né? Que eles até falam, né? Paris, a cidade de luz, né? Porque do iluminismo, né? Até o termo, né? Só que a Segunda Guerra Mundial mostrou o que para nós, seres humanos? Que a mesma tecnologia, a mesma ciência que gera a vida, que proporciona uma, vamos dizer, a longevidade, ela tem a mesma potência de destruir. Né? Então, a gente volta nos níveis de consciência. Então, por exemplo, o político, ele está dentro de um nível de consciência, então ele percebe as coisas na maneira desse nível. O artista, ele está num nível que pertence àquele grupo, e a cientista está em outro, né? Então, assim, o diálogo não é ela tem razão e o político, por exemplo, está atrasado.
Não, é que ele está vivendo no olho do furacão, por exemplo. Ele não está na borda, ele não está numa ilhota lá, pessoal, individual, que está construindo as suas percepções de mundo, né? Ele manipula, ele é um cara que manipula tudo que existe para que deveria, né? Sei lá, eu acho que eles fazem isso no nível de consciência de cada um, né? Eles manipulam as coisas que existem no mundo para gerar um maior conforto, uma maior harmonia para a sociedade que ele está inserido, né? Então, ele é um mediador, digamos assim. E olha que interessante, agora eu não vou lembrar, mas quando existe uma coisa nova criada, ela leva, eu acho que 150 anos, no mínimo, não, acho que é muito, eu não lembro agora a quantidade, mas eu preciso achar essa referência. Já foi estudado que ela leva não sei quantos, sei lá, anos para chegar no senso comum, como um mecanismo de aplicatividade no cotidiano, né? Então, acho que isso também é importante. Só que essas trocas desses níveis de consciência que esse filme nos proporciona é genial. Por quê? Porque a cientista ela tem que construir um caminho para o político e para o artista verem o que ela vê. O político também. Então, por exemplo, quando ela fala aquela coisa, ele fala, não, mas os caras vão parar de patrocinar, né? Porque ele está numa outra rede relacional. Então, por exemplo, ele tem que pensar o quê? Ah, eu gostei, eu vi o que ela me mostrou, né? Agora, como eu aplico isso na minha função para que as pessoas consigam enxergar isso que eu vi? Essa é a grande dificuldade que a gente tem, porque a gente quer que o outro enxergue ou faça, né? O que eu quero. Só que o que eu quero sou eu, só existo eu. O outro é outro, né? Então é muito rico esse filme, né? Porque ele vai lidar exatamente com esses níveis de percepção, né? E como é que eles dialogam para um ajudar a construir o outro, né? Enfim, sei lá. E eu só queria falar uma coisa que eu vou só fazer justiça a William Blake, que a Loremi colocou lá a frase. William Blake, ele é um cara de referência para muita gente, ele é poeta, artista, filósofo, sei lá, ele é um gênio, né? E ele fala assim, quando abrirmos as portas da nossa percepção, veremos tudo tal como é, infinito. Só para fazer a frase completa. Será que com isso que você colocou da questão relacional, nós de verdade estamos nos relacionando? Será que nós estamos nos relacionando? Ou na nossa relação ainda existe muito mais projeção daquilo que nós imaginamos, né? Assim, e depositamos em cima do outro e não permitimos nem a nós mesmos e o outro ser exatamente aquilo que eu sou e aquilo que o outro pode ser? Momento silêncio no ar. Eu acho que ainda tem muito chão pela frente. Tem muito para a gente aprender com as nossas próprias relações. Mais alguém? Posso falar? Claro. Tava aqui pensando, daí a cabeça vai viajando. Eu ia falar uma coisinha, foi aumentando, né? É muito louco. Essa semana eu até comentei com o Vitor essa questão da psicologia, porque a psicologia ela vem de um estudo muito subjetivo, que daí ela vai criando o corpo da ciência para poder ser olhada como ciência, né? Como algo aceitável, vamos dizer assim, porque ela tem um método de observação, ela tem um critério e assim vai. Só que daí, quando a gente entra nesse aspecto, a gente renega o passado, né? A gente renega que existe a subjetividade. E o que a Rita também trouxe do senso comum também é uma espiral, né? Porque a ciência ela vem do senso comum e daí depois ela se torna ciência para voltar para ser usada no senso comum, né? Então também fica essa troca. E quando a Kelly falou dos 3 personagens, me veio. E daí eu não sei se eu vou viajar demais, então, por favor, vocês, psicólogos formados, né, me ajudem.
me veio assim, se eu for pela linha da psicanálise, eu tenho ali o id, que é o poeta, né, o que vive, o que, né, teoricamente faz aquilo que é liberto e tudo mais. Eu tenho o ego, que é o político, que está ali fazendo aquilo que é para ele, que é bom, que não sei o quê, e tem o superego, que é a cientista, que está ali julgando e falando, vai para esse caminho, vai para esse outro, e vai não sei o quê. E, ao mesmo tempo, na Gestalt, eu tenho todo, né? Eu tenho os três, que cada um representa uma, só que me traz o todo, que é o final do filme, que é aquele mar que vai subindo, 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 e toma o todo, toma tudo. Né? Então, é bem louco assim. E dentro da transpessoal, e vem também o ir além, né? A cientista que tem o poder, né, do conhecimento, o poder de ter criado algo que se vai colocar no mundo vai para uma mão de poder, um outro nível de poder aí, né, que a gente está falando, e ela volta para a poesia, ela volta para o sutil, ela volta para o além dela, ela sai daquilo que é concreto para ela ir para além dela, né? E o político que sai lá de Manhattan para ir para a França para uma parte medieval. Então, se a gente olha Manhattan como um mundo onde tudo pode, tudo tem, ele vai para um lugar onde ainda não tem nada, né? Que, como a Rita trouxe, ainda não existe a ciência, não existe muitas tecnologias ali para poder, né? Então, todos eles ali estão nesse buscar o além, sair desse do aqui e agora, talvez, não sei se seria bem isso, né? Mas tem várias nuances ali, várias maneiras de nuances, né? Nuances não, nuances de olhar esse processo. Maravilhoso. Rapaz, surgiu um monte de gente para falar agora. Uou, vai, Kelly. Não, agora é o Vitor, é o Vitor, é o Vitor. Eu só ia complementar uma coisa interessante que é assim, para quem lembra dos workshops, carinhosamente falando, tudo bem, época de workshop, tá? Das vivências, é assim, o porquê a necessidade de sair da cidade onde nós nos encontramos. Se nós lembrarmos do filme, né, assim, nesse sentido, ninguém está, na verdade, no seu local de origem. Todos eles, como a Rita colocou, estão ali numa ilha, né, que tem um aspecto medieval, e aí pensar carinhosamente falando que para poder falar sobre estados modificados de consciência e vivenciá-los de acordo com aquilo que é possível, eu não posso estar no meu local de origem. É muito mais difícil, porque aqui eu sou, carinhosamente falando, perturbado, tanto positiva como negativamente falando, por todas as variáveis que me circundam. Então, eu dizer, bom, eu vou fazer um aspecto de uma vivência, ou de uma meditação, ou de uma parada, de um retiro no sentido de fazer conexão em interiorização, ok? Que pode ser um dia, uma hora, um final de semana. Se eu faço isso no local onde eu estou acostumado a vivenciar a minha realidade, esse nível de ordinário de realidade, o cozinhar, o fazer, o levantar, tomar banho, né, assim, dar comida para o cachorro, trabalhar, parará, etc e tal, tudo isso, carinhosamente falando, nos tira da chance de poder experimentar aquela interiorização. Isso é a primeira coisa. E segunda, observa que quando eles vão falando a respeito no filme, de estados modificados, ampliados de consciência, eles estão numa subida na torre, para as salas mais altas. Como se o fato de subir, na verdade, significasse, carinhosamente falando, a ascensão a outros níveis de consciência. Quando eles chegam lá no topo, eles estão olhando ali toda a região ali da ilha e daquele, não sei se é um mar, né, que circunda ali aquela região, ou um lago, carinhosamente falando, quer dizer, eu estou olhando tudo aquilo que está acontecendo no meu existir de um outro plano de cima. Quando a gente está dentro, mergulhado no aspecto da nossa vivência, é muito mais difícil poder ter a percepção na totalidade. Quando o Léo Matos, que foi o meu primeiro professor na psicologia transpessoal, nada contra nenhum outro, mas é com ele que eu fiz a formação inicial. Ele dizia, muitas vezes um problema formado num estado de consciência não vai ser resolvido naquele mesmo estado de consciência que ele foi formado, que ele se constelou. Eu preciso modificar ou oprimir a minha consciência ou ampliá-la para estados modificados mais sutilizados para conseguir enxergar outros aspectos daquela realidade.
Quando a gente está no problema, com a emoção, com o instinto, com o sentimento e com os pensamentos, eu não tenho possibilidade de poder promover o ponto de mutação. E aí, carinhosamente falando, por que lá a Sony, né, como cientista, ela vem lá e vai dizer: olha, não, você já olhou por aqui, já fez aquilo? Talvez esse também seja o convite, carinhosamente falando, do papel do terapeuta, já que estamos também num processo falando na possibilidade de um dos aspectos da psicologia, a psicologia clínica. E aí nós pensarmos qual é este papel do terapeuta. É ir muito à frente daquele que ele está terapeutizando, do cliente ou do paciente? É ir muito atrás? Ou é ir acompanhando e perceber que há muitos momentos que a gente precisa, bom, mas espera um pouquinho, você está deixando de olhar isso daqui, dá uma puxadinha para uma possibilidade de abertura, né, de amplitude de consciência, para que a própria pessoa consiga chegar onde ela de verdade precisa, sem ter que ser aquele que de verdade vai conduzir o caminho, mas ele acompanha o caminho porque ele já trilhou o caminho. Aliás, volto a insistir, né? A terapia, o processo terapêutico é o terapeuta, não é o cliente. E tem um porquê isso, vocês já sabem. A terapia, o processo terapêutico é o terapeuta, não é o cliente. Porque o terapeuta precisa saber para que lugar ele está conduzindo aquela pessoa. Não que a detenção do local seja do terapeuta, é do cliente, é o cliente que conduz a possibilidade e mostra o caminho. Mas o terapeuta precisa saber qual é aquele caminho. E ele de verdade precisa ter vivenciado e experienciado aquele caminho. E aí a brincadeira carinhosa, né, que nunca quer calar, como é que eu posso, de uma certa forma, pedir e fazer o trabalho com mandalas com os meus clientes quando eu mesmo sou incapaz de poder produzir os meus próprios mandalas? Fica esquisito, fica estranho. E aí também utilizado em qualquer ferramenta da qual a gente esteja utilizando, da qual a gente esteja empregando dentro do nosso processo relacional, como a Rita colocou com muita sabedoria. Era isso, obrigado. Ok, Kelly. Só uma coisinha também que me chamou a atenção, né? Ali cada personagem, né, nas próprias reflexões ali, né, trazendo aquilo que era importante para cada um. E a gente está falando bastante da cientista, né, porque ela puxava muito as discussões e trazia, né, com esse próprio embasamento científico, mas um ponto me chamou a atenção, porque no filme aparece a filha dela, né, e aí ela tem uma dificuldade de relacionamento com a filha, né, tem uma queixa da filha, dela nunca estar muito presente ali, né, então aquilo do ser humano que, assim, né, tem sempre algo que falta ainda, né, na gente. A gente vive essa incompletude ali, né? Então, a gente pode transitar bem ou melhor, né, por um ponto, mas tem outros ali que precisam ser acrescidos. Então, como se cada um ali estivesse falando também dos próprios pontos, né, que precisam ser trabalhados, né? Como exemplares ali do que é essa dinâmica humana mesmo. Todo mundo tem os seus pontos ali, né? A serem transformados, né? Buscar o crescimento, né? Não é isso? Perfeito. Carla? Essa é uma observação que vocês falaram do começo do filme, e tem a cena inicial do filme que me prende muito, assim, ela fica na minha mente, que é justamente um caminho muito nebuloso, não dá para enxergar nada e a gente não enxerga a ilha, tem muita neblina ali, mas todos eles falam que estão indo para lá, enfim, que estão indo para o mesmo lugar, né? Mas aquela neblina, assim, para mim, ela me toca muito. A gente não sabe para onde está indo, mas a gente sente que precisa ir para frente ou ir para esse próximo passo de consciência, ou de expansão, ou de conhecimento, o que seja. Mas aquele começo do filme eu acho bem, bem curioso. E bem nebuloso, bem assim, tipo,
é cinza, é só cinza, sei lá, você não vê cor, mesmo que o filme seja sem cor, você não vê cor nenhuma mesmo ali, né? Maravilhoso. Vitor, vai querer já fazer. Eita, Rita, quer falar algo? Desculpa, só uma coisa que a Carla sugeriu, e é uma coisa que ficou dessa vez, porque eu já assisti 300 mil vezes esse filme, né? Que eu passava para todas as minhas turmas. Que ficou é que quando eles começam a caminhada, ele falou: vamos até lá, né? Atravessar o pântano como os nossos antepassados faziam, né? E o político, ele fala: mas eu não estou vestido apropriadamente. Mas vamos, quer dizer, ele mesmo não estando preparado, ele topa. Isso eu achei genial, né? Uhum. Antônio, Obrigado. Vai querer já Antônio, fazer a pausa? Só Opa, vai. fazer um ponto. Antony, só uma coisa, desculpa, Antony. É Claro. assim, quantos slides tem ainda? 2. Ah, não, então vamos fazer uma coisa, vamos terminar essa parte e depois a gente faz um intervalo. Quando você acabar, a gente faz o intervalo, tá? Desculpa, vamos lá. Não, é só porque isso que a Rita falou me chamou a atenção quando a cientista vai trocar o sapato para eles irem para a praia, né? Então, assim, ele pode ir sem estar preparado, mas ela precisa se organizar para poder ir para a praia. E agora que a Rita trouxe, me veio esse ponto. Uhum. Mais algum ponto a ser dito? Ok, vamos prosseguir. E aí só tu Fala. vê que tudo é percepção. Às vezes a pessoa para ir precisa se sentir preparada. Às vezes para eu ir eu não preciso me sentir preparada, eu só tenho que querer ir. E também não tem certo ou errado nisso, não tem uma regra, né? Tem aquilo que eu preciso para poder dar o próximo passo, que é muito isso, essa coisa de às vezes eu querer forçar o outro a fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Não, às vezes para o outro é diferente de mim. E tá tudo certo, né? Exatamente. Ok, prosseguindo. Aqui nós temos este belo homem chamado Edward Lawrence, que ele é um dos considerados o criador daquilo que nós chamamos de teoria do caos, ou a teoria da borboleta, que seria uma borboleta bate asas no Brasil e que um tornado no Texas. O que essa teoria trata? Basicamente, qualquer ação, seja a mais pequena que for, você basicamente já está criando toda uma possibilidade. É como, sabe, um balde cheio de água, e você pega uma pedrinha, solta, você não joga, você apenas deixa ela cair em cima da água, ela bate na água e forma ondinhas. Apenas uma pequena açãozinha foi capaz de gerar toda uma onda. E dependendo da força com que ela bateu, ela bate nas extremidades do balde e faz uma outra onda voltando. Isso seria a consequência de apenas um ato. Ou seja, é, é, se eles não, por exemplo, se o político não tivesse sentido aquele incômodo que estava fazendo ele sentir durante a campanha dele, nada daquele filme teria acontecido. Ele nunca teria sido mostrado a ele a possibilidade de ver o mundo de uma forma diferente. O poeta nunca teria sequer conhecido aquela cientista, a cientista nunca sequer teria conversado com eles e trocado ideias, é, transferido ideias para eles, para que eles pudessem questionar, e eles são apenas o início de um grande processo. Podemos dizer que o filme nunca acabou. O filme só apenas mostrou um pedacinho de um todo. E na Gestalt, como a Vanessa disse, a soma das partes a soma das partes é maior do que o todo, é menor do que o todo. Como assim? Imagine, eu pego o ser humano, olho a saúde dele, o físico dele, a mente dele, olho cada pontinho, cada área da vida dele. Mas só que mesmo que eu some essas partes, ainda não é o todo, porque o todo ele é muito maior do que apenas somar isso. Se você olhar o ser humano como um todo, você vai ver algo muito mais complexo do que as partes. Alguém tem alguma coisa a comentar para isso? Senão a gente já vai para o próximo slide.
Será que a gente se movimenta só a partir do caos? Aí vai depender o que a gente entende como caos. Se a gente Poderíamos, entender. poderíamos fazer uma analogia de caos e crise, Como assim? como se o caos, de uma certa forma, pudesse trazer à tona uma crise ou crises. Com certeza. Aí a gente volta rapidinho para isso daqui. A crise existencial. Que faz a pessoa ter aquele embate, o conflito, a tensão do mundo com as expectativas dela. E E no o que não é caso. uma crise existencial se uma mudança de percepção de uma situação? Sua Nossa! percepção muda, a crise se instala. É exatamente a Nossa! expansão de um modo de visão de consciência de qualquer situação. Nossa, ela pegou no ponto, Rita. Essa coisa da crise é interessante, né? Por quê? Porque a cientista está em crise, por isso que ela se isolou. O político também está em crise. E quem faz a mediação? O poeta, que não está na crise porque ele vive nela, com certeza. Nunca sai da crise. Estou brincando, mas é isso mesmo, né? Principalmente pela dificuldade da materialidade para ele, né? Então, não sei, me veio isso, né? Mas, Talvez... Rita, ele fala que ele está na crise. Ele fala que está na crise porque ele não é um poeta reconhecido, ele não é um bom professor e ele está num casamento, sabe lá como. Então, ele também está em crise. Mas, por exemplo, a crise do político, né? O que eu falo assim, a crise, não estou defendendo, porque me parece. A crise do político foi assim: se ele tivesse apoio para o Senado, ele não teria entrado em crise. Ele teria uma frustração, mas ele fala assim: ninguém quer me apoiar. Né? E o que eu faço agora? Daí o cara fala assim: vem para cá, que é o que o Vitor falou, né? Sai do seu lugar, se desloca para olhar de outra maneira, né? Que é genial, assim. E o que eu falo, a questão que daí eu vou entrar em outras coisas, acho que eu não vou falar hoje. Fica para outro dia. Não, que tem assim, tem o Pressfield, que é um cara que escreveu 2 livros, que a princípio ia ser de autoajuda, enfim. E ele fala, porque ele é um escritor, né? Inclusive, ele ganhou cidadania grega, lá, espartana, porque ele é norte-americano, porque eles falaram que nenhum grego jamais cantou a Grécia como ele cantou. Né? Ninguém conseguiu expressar a história como ele faz, né? E ele fala uma coisa interessante, né? Que ele fala a diferença entre o amador e o profissional. Que ele fala, quando você não tem coragem, né, de ser quem se é, o seu chamado de alma, você cria uma profissão falsa. Né? Então, por exemplo, o cara ele é para ser dramaturgo, ele dá esse exemplo, né? Em vez dele ele mergulhar na dramaturgia, ele vira um acadêmico e vai dar aula sobre Shakespeare. Então, ele vai ser um eterno insatisfeito, porque ele, de fato, não permite que a alma se expresse, né? Porque por uma série de contingências que não vem ao caso aqui hoje, né? Então, por isso que eu brinco que o artista está sempre em crise, porque ele precisa viver materialmente, né? E muitas vezes aquilo que ele produz não traz para ele a questão material. E como é que ele faz? Vira um Van Gogh, né? Por exemplo, o Cézanne, só vou contar para vocês imaginarem assim, o pai, o Cézanne, era para ser miserável. O Cézanne é um pintor do início do século, super importante na história da arte. Mas o pai dele, quando sacou que ele ia ser artista, ele construiu um patrimônio para o filho poder ser quem ele queria ser. Né? Quer dizer, é interessante a gente que sempre está relacionado todas as dimensões do nosso ser, né? Então, que eu falo das crises do político e da outra, porque assim, o político, ele foi vetado, ele chegou, a porta estava fechada e falou assim, vai procurar chave, que aqui não tem chave para você.
entendeu? A gente trocou a fechadura e não tem mais chave. Que assim, ninguém vai te apoiar para senador. A crise da cientista, ela também é em relação, né? Assim, quer dizer, ela cria um negócio para uma função e eles fazem uma explosão nuclear, né? Vamos dizer, uma coisa muito violenta para o ser humano, né? Então é crise concreta, né? A dele é uma crise eterna. Por isso que eu falo que vive em crise, né? Porque ele não é poeta, ele não é poeta agora, ele não foi poeta desde que ele começou a ser poeta, né? Só nesse sentido, só assim, estou clareando o meu ponto de vista, só, né? Enfim. Maravilhoso. Mais alguém? Ok, então vamos. Opa, pode falar. Não, me chamou a atenção essa frase que você colocou, porque ela mostra assim, né, aquilo que ela vai falar depois no filme, que todos nós somos uma teia de relações inseparáveis. Então, algo que acontece aqui repercute no mundo todo, não repercute assim. Ele está falando, a borboleta bate as asas aqui e cria um tornado no Texas. Assim, o que acontece aqui parece insignificante, mas não, atinge uma proporção enorme. É essa percepção que a gente não tem. Eu vejo a cientista como alguém que está fazendo como que uma cirurgia durante o filme, como se ela rasgasse assim um véu e pudesse mostrar para a gente essa crise que a gente tem de percepção. É assim que eu vejo. Maravilhoso. E o próximo slide já vai estar intimamente ligado em relação à teoria do caos e essa rede de inter-relações que existe entre tudo e todos. E também, partindo rapidinho a respeito de que coisas tão pequenas, parecem tão insignificantes, mas na verdade são tão importantes, vamos trazer agora para a psicologia clínica. Gente, falar é maravilhoso. Falar é uma coisa simples. Algo que Freud já fala que é uma cura, existe uma cura que vem através da fala. E falar a gente faz todos os dias. Mas a questão é, do que se está falando? No caso, falar é algo tão simples, algo que parece tão insignificante, mas só que justamente isso é para promover a cura que a pessoa está precisando. Tanto que existem pessoas que após uma sessão já falam que já se sentiram melhor só por já ter falado. Agora vamos continuar. O eu do tamanho do mundo. Este homem é o Jean-Paul Sartre, também um filósofo europeu. Ele também Então, foi um sei. existencialista, é francês. E algo que uma frase relativamente famosa dele é: ao realizar uma escolha por si próprio, o homem não está apenas se determinando para si, mas para e por toda a humanidade. Ou seja, a partir do momento que eu tomei a escolha de fazer A, de fazer a escolha X, eu estou privando não somente a mim, mas todas as outras pessoas daquilo que aconteceria com a opção B, C, D, e assim sucessivamente. Ou seja, a partir do momento que eu escolhi não falar, significa que eu escolhi deixar de me expressar, esqueci de deixar de falar algum ponto. A partir do momento em que eu decidi, por exemplo, ler 5 páginas de um livrinho, significa que eu escolhi deixar de ler 10, deixar de ler 15, deixar de ler tantas outras, deixei de justamente não ler para justamente mostrar ao mundo, mostrar à realidade somente aquele caminho. E isso vai gerando outros caminhos, vira uma maçaroca gigantesca, exatamente como a nossa amiga disse, uma teia interconectada. A leva a B, que pode levar a 1000 e outras possibilidades. Agora é o momento de vocês discutirem, é o momento é de vocês. Ah, e esse foi o último slide. Kelly? Não, só trazendo até aquilo, né, bastante difícil, né, mas que a gente precisou viver concretamente, que é da própria pandemia, né? Para ver como está todo mundo interconectado, né? Não ficou só num lugar.
né? Então, assim, o mundo todo viveu, né, a mesma situação. E aí é aquilo, né? E se a gente não tem essa tomada de consciência, da mesma forma que existiu esse vírus, pode existir outros também, né? Então, assim, aquilo que é esse despertar de consciência, né? Não, né? O mundo é um ovo, né? Não tem como fugir dessa coisa de só tá do outro lado. Não, né? Quer dizer, não tem lado, tá todo mundo vivendo a mesma situação. Maravilhoso. Eu vou ser bem sincero, eu não lembro o nome da pessoa que tá com a mão levantada agora, gente. É Maria Silvia. Maria Silvia, pode falar, desculpa. Não tem problema, Anthony. Você não é obrigado a guardar o nome de todo mundo. Essa frase dele, do Sartre, eu gosto muito dele, né? Assim, me remete a um lado espiritual, né? Quando ele diz assim, que quando eu estou fazendo uma escolha, eu estou determinando algo para mim, não só para mim, mas para toda a humanidade. Me remete à fala de Jesus que nós somos todos irmãos e que a gente não se percebe nessa crise de percepção que a gente tem no mundo, a gente não percebe isso. A gente olha só o nosso núcleo familiar como alguém, núcleo de sangue, como alguém que dos quais a gente pertence, né? E a gente percebe. Mas e amigos, mas fora isso, não, a gente não consegue ainda olhar o outro dessa maneira. Quem sabe, num dado momento, a nossa consciência vai ampliar mais e realmente a gente vai entender esse somos todos irmãos. É isso. Perfeito. Antes de Já. passar para a Vanessa, recentemente, essa semana, eu me deparei com um pensamento muito interessante que remete ao pensamento do Sartre, que é o seguinte: muitas das vezes, as pessoas que gostam de ler são também as pessoas que gostam de acumular muito livro. Eu sou testemunha disso, é uma autocrítica também. Eu tenho um monte de livro, a maior parte eu ainda nem li. Maravilhoso, incrível. Mas só que agora vamos olhar isso pro lado bom. Analise os livros que você está acumulando. Quem é a pessoa que vai existir depois daqueles livros? Por exemplo, a pessoa que ela começou a ficar ficcionada por exemplo, ficção científica. A pessoa, a pessoa no momento atual é um aficionado, mas só que a pessoa que vai existir depois da leitura daqueles livros vai ser, por exemplo, alguém que vai aspirar à área científica, ou seja, você já está pré-moldando um ser que vai passar a existir. A pessoa que, por exemplo, começou a comprar diversos livros de neurociência, por aí vai, ela justamente está querendo determinar que aquilo seja conforme ela está pensando. Só foi uma vivência que eu tive que eu falei, caraca, nunca parei para pensar dessa forma. Vanessa? Pegando essa fala da Maria Silvia, eu vou até um pouco mais além, Maria Silvia, pegando a questão do próprio filme. Eu acho que a gente não pensa nem nos nossos familiares e nem nos nossos amigos, a gente só pensa no próprio umbigo. Porque uma hora a cientista fala isso, ela fala assim, se a gente pensar nas futuras gerações e parar de pensar só na própria necessidade, só por aí as coisas mudam, né? Eu ia falar isso, mas eu não quis ser tão dura, entendeu? Então eu resolvi restringir o núcleo. Eu deixei, Mas eu meio que passei a mão na cabeça no núcleo só, mas eu sei que não é assim. Mas essa fala dela mexeu bastante comigo, porque quando a gente fala do capitalismo, porque a culpa é do capitalismo. Mas se a culpa é do capitalismo, eu tenho a escolha em não consumir, mas mesmo assim eu consumo. Então não é o capitalismo, é a minha necessidade, é o que eu quero, é o que eu preciso, né? De novo o eu pertencer. Para mim, o eu pertencer ele está muito, né? Até talvez por N questões pessoais. Mas o porquê que eu preciso ter essa necessidade? O porquê que eu preciso fazer parte daquilo?
esses dias, por conta de um trabalho da faculdade, a gente fez entrevista com adolescentes, né? Que dentro do desenvolvimento, talvez seja uma das... É a primeira grande crise, né? É quando eu deixo de ver o meu corpo de criança e passo a ver um corpo de adulto, mas eu não faço parte do mundo do adulto, porque eu ainda não tenho maturidade. E daí teve uma das entrevistas que foram feitas, um rapaz que passou por essa transição exatamente nesse período de pandemia, dentro aí do mundo online, né? Então, onde o adolescente se coloca cada vez mais isolado, ele se isolou mais ainda, né? Porque ele não tinha um núcleo de pessoas para ele poder se sentir pertencente. Ele se apaixonou por uma moça, achou que era recíproco, e quando ele conseguiu falar com a moça falou para ele: não, nunca senti nada por você. Né? E isso fez ele entrar numa crise de ansiedade, onde está tomando remédio para poder sair desse processo. E o que ele falou para as pessoas que entrevistaram ele é que, pela primeira vez, ele recebeu um não. E isso chocou muito ele. Né? Então, assim, me gerou vários questionamentos, como mãe, como pessoa e como um monte de coisa. Mas um dos pontos é esse: ele deixou de pertencer a um convívio, pai e mãe, onde ele não recebia não pertencia a nada, porque estava isolado por conta de uma pandemia, e quando ele se sentiu pertencente a alguma coisa, ele recebeu uma negativa. Né? Então, onde está a necessidade dele, onde está o pertencimento dele? Eu acho que eu viajei aqui um pouquinho na fala, mas eu penso um pouco assim, Maria Silvia, que a gente pensa só no nosso umbigo. E é por isso que está esse caos. Verdade. Mas assim, se a gente pegar um pouco do seu gancho, eu penso que hoje em dia os pais passam demais a mão na cabeça dos filhos. Quem trabalha com terapia familiar vê isso, né? Não é só de casal. Então, assim, tudo no núcleo familiar é possível. Se dá o céu, o sol, a lua, tudo que é possível para esses filhos. E não estabelece nunca um limite. Então, quando eles vão para o mundo lá fora, eles vão ter um choque, né? Quando eles começam a entrar, como você falou, principalmente na adolescência, eles vão receber não. Então, como é que vão ser esses adultos quando eles estiverem, por exemplo, trabalhando? Se o chefe mandar eles fazerem alguma coisa, porque é de competência da função que eles vão exercer, eles vão sair porque o chefe vai dar uma dura se eles não fizerem, né? Pegando essa frase que o Anthony colocou, ao realizar uma escolha por si próprio, né? Mas baseado a que está essa escolha por si próprio? Exatamente. Com que nível de consciência que eu faço a escolha? Uhum. Só para deixar esclarecido, algo que o existencialismo sempre trata a respeito de liberdade de escolha, não é aquela escolha que você pode escolher qualquer coisa que vier na sua cabeça. É aquela escolha que está sendo contida por algo. Por exemplo, você não escolhe a família que nasceu, não escolhe a classe social, não escolhe a cor de pele, não escolhe cabelo, não escolhe olho, não escolhe um monte de coisa. Mas só o que você vai fazer com isso? A partir do que você já tem, a partir do que você foi inserido, o que você vai fazer? Qual caminho vai tomar? E é assim, meu povo, que eu finalizo o meu intermédio. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, chama depois.